Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, o telescópio espacial Hubble, a equipe dele ali, aliás a equipe envolvendo até ganhadores do Prêmio Nobel, fez aí o maior estudo de galáxias com supernovas e com estrelas do tipo Cefeidas e descobriu o quê? Descobriu que algo muito estranho e muito misterioso está ali por trás da expansão do universo. Ainda continua o que a gente chama de tensão de Hubble, ou alguns chamam de crise cosmológica. Por quê que o universo expande de forma diferente lá no começo e na parte mais recente? Essa é uma das grandes questões. Vamos entender todo esse belíssimo trabalho que o Hubble fez. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, daqui a pouco, às 8 horas da noite aqui no canal, vai ter aquela live especialíssima ali falando sobre o concurso de ser sócio mirim do AEITA, que é a Associação dos Engenheiros do ITA, aonde uma criança, das 10, né, entre 7 e 14 anos, poderão passar um dia lá no ITA, no INPE, na Embraer, passando um dia de engenheiro espacial. Para entender tudo isso, como se inscrever, como concorrer e os detalhes de tudo isso, vai ter uma live aqui no canal às 8 horas da noite, então vou deixar o link aí na descrição. Venha para a live que vai ser muito legal para você entender isso, beleza? E também outra coisa, saiu a agenda da semana lá no Ciência Sem Fim, que vai ser legal pra caramba, mais uma semana aí de muita ciência e muito papo legal para vocês. Na quarta-feira o professor Hélio Dias vai estar lá comigo, astrofísico, livre docente, ou seja, um pesquisador aí muito especial que o nosso Brasil tem. Na quinta-feira quem vai estar lá comigo é o professor, vocês conhecem ele, o professor Roque, isso mesmo, falar de geopolítica na veia, tudo aí sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia e todas essas questões aí que envolvem o nosso mundão. E na sexta-feira meu xará Sérgio Mas vai estar lá comigo, por quê? Para quem não sabe, o Sérgio ele é astrônomo amador e é o presidente aí da Bramon, isso mesmo. E nós vamos bater um papo muito grande sobre Bramon e sobre o Dia do Asteroide, que acontece ainda em junho. Então, muito papo legal. O link tá aí na descrição para você se inscrever no Ciência Sem Fim, não perder nenhum segundo desses papos. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje nós vamos falar da crise cosmológica, da tensão de Hubble. Também tudo isso ligado à expansão do nosso universo. Lembrando que a maneira como o universo está expandindo e a taxa com que ele se expande, porque o universo está expandindo, mas existe uma velocidade, né? A expansão do universo, lá em 1998, o pessoal ganhou o Prêmio Nobel por isso, descobriram que a expansão do universo é uma expansão acelerada. A grande questão é, não existe uma resposta definitiva para como o universo está se expandindo. E isso é o que acaba tirando o sono aí de muitos e muitos astrônomos. Na verdade, nós estamos em busca disso. A busca, né, por toda essa história de expansão do universo começou lá nos anos de 1920 com o Edwin Hubble e com o George Lamaitre, né? Os dois caras ali. O Hubble começou a observar as galáxias e ele viu que quanto mais distantes estavam as galáxias, mais rápido elas se afastavam da gente, tá? E logo, né, quando eles começaram a observar isso, chegou-se a uma conclusão muito interessante. É algo que eu sempre falo, porque as pessoas, às vezes, elas não têm isso na cabeça. É o seguinte, uma das coisas mais complicadas de se medir no universo é a tal da distância. Aqui na Terra não é difícil, né? Então você pega aí, sei lá, você tá vendo esse vídeo num monitor, você com uma régua, você vai ali e mede o tamanho do seu monitor, não tem problema nenhum. Quando a gente começa a lidar
os objetos do sistema solar estão relativamente perto, a gente começa a medir bem a distância entre eles, mas quando as coisas começam a ficar muito distantes no universo, ou seja, em escalas que a gente chama de escalas cosmológicas, ou seja, algo que está muito longe, medir distância não é algo trivial. Existem várias maneiras de se medir distância nessas escalas, duas delas são muito importantes, que é usando o que a gente chama de estrelas variáveis do tipo Cefeidas e a outra é usando supernovas do tipo 1A. Mas por que isso? Porque para medir essas escalas, essas distâncias em escala cosmológica, você precisa de algo que brilhe de forma muito intensa. Com o brilho bem estabelecido, você tem equações que você consegue calcular a distância. Então, uma astrônoma muito famosa, né, em toda essa área, a Henrietta Leavitt, lá em 1912, ela descobriu as variáveis Cefeidas e ela mostrou que com as variáveis Cefeidas seria possível calcular a distância muito bem. Então, os astrônomos também usam isso. E o outro tipo de marcador de distância em escala cosmológica são as supernovas do tipo 1A. Supernova do tipo 1A, aquela supernova que você tem uma anã branca com uma estrela roubando matéria até que explode. O momento dessa explosão, a energia é tão grande que a supernova ela costuma brilhar mais do que uma galáxia inteira. Então você tem um ótimo marcador ali. Com as Cefeidas, com as supernovas, você consegue construir essa régua para medir qualquer coisa. Seja aqui na Terra, seja no universo, a gente precisa de uma régua. Então você tem a régua, você monta o que a gente chama, na verdade, da escada de distâncias para medir o universo. Então você começa a medir uma galáxia que está um pouco próximo, aí com essa distância você usa ela para calibrar uma mais distante, e assim você vai indo, e com isso você consegue medir distância. Então beleza. Por quê? Aí você está perguntando, mas por que eu quero medir distância? O que isso tem relação com a expansão do universo? Muito bem. Lembra que o Hubble foi lá e ele começou a observar galáxias e colocou tudo isso num gráfico, a distância da galáxia e a velocidade com que ela se afastava. Como que ele fez isso? Pelo espectro. Beleza? Pelo espectro. Pelo espectro você tem uma medida de velocidade. Então ele foi plotando isso num gráfico. E quando ele plotou tudo isso num gráfico, ele criou um negócio chamado de constante de Hubble, ou H0. E esse valor é o valor que mede pra gente a taxa de expansão do universo. Só que ele depende do quê? Da distância. Então, você tendo uma boa medida de distância, você tem uma boa medida de H0. E é aí que mora toda a confusão de tudo isso. Muito bem. Lá na década de 1970, a NASA resolveu construir um telescópio espacial, que a gente conhece como telescópio espacial Hubble. Desde a concepção do Hubble, o Hubble foi concebido já para tentar resolver esse problema, para tentar observar mais estrelas Cefeidas, mais supernovas, medir melhor a distância em escala cosmológica e, assim, estimar um valor muito bom para o H0. Então, essa sempre foi um grande objetivo do telescópio Hubble. E foi beleza, ele começou. Desde o momento que ele foi lançado, lá em 1990, os astrônomos já começaram a fazer todo esse trabalho. Mediram um primeiro conjunto de estrelas Cefeidas e, com isso, eles já conseguiram refinar o valor de H0. Então eles mediram as Cefeidas, eles mediram supernovas e tudo mais. Lá no começo do ano 2000, esse primeiro grande projeto do Hubble foi terminado. O pessoal chegou à conclusão que eles tinham terminado. E o valor de H0 foi medido. E o valor de H0 foi o seguinte: 72 mais ou menos 8 quilômetros por segundo por megaparsec. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada megaparsec que eu ando no universo, o universo se expande a 72 quilômetros por segundo. Isso foi o primeiro valor que eles chegaram. Mas o tempo passou, o Hubble foi melhorado, e entre 2005 e 2009, novas câmeras tinham sido instaladas no Hubble, e esse projeto de medir o H0 foi retomado. Então eles foram lá e mediram o H0 de novo. Agora o H0, que era 72 mais ou menos 8, já tinha um valor diferente, 73 mais ou menos 1 km por segundo por megaparsec. Não é tão diferente assim. Tá dentro um da barra de erro do outro e tá com uma diferença ali tranquila, ou seja, tá tudo bem, tudo seguindo bem. E o mais legal dessa segunda medida é que ela foi feita usando diferentes grupos de astrônomos, usaram os mesmos dados e chegaram no mesmo valor ou em valores muito próximos. E aí
se criou, então, o que a gente chama de projeto SHOES. Na verdade, não é SHOES, né? A gente fala SHOES porque é SH, o zero, de H0ES. É um projeto que estuda supernovas e estrelas cefeidas. Então, o que acontece? Você detecta as estrelas cefeidas em galáxias e você estuda aquelas galáxias que têm as cefeidas e que também tiveram supernovas do tipo 1A. Com isso, você tem as duas medidas de distância na mesma galáxia, você consegue estimar com grande precisão a distância, tendo boa estimativa na distância, você tem, então, uma boa precisão no cálculo do H0. Então, foi isso aí. Usou o Hubble, que usa as estrelas variáveis cefeidas em galáxias onde foram observadas supernovas do tipo 1A. E agora, nesse momento, agora, semana passada, foi feita uma grande publicação no Astrophysical Journal, tem 70 páginas, é um livro sobre expansão do universo. Eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês, que é algo assim realmente sensacional. Pegou todos os dados do Hubble e usaram, olha só que legal, 42 galáxias com estrelas cefeidas aonde ocorreu supernova do tipo 1A. Eles usaram dados recentes, usaram dados de arquivo do Hubble, ou seja, a maior compilação desse tipo de dado que foi feita até hoje. E a grande questão é, né, qual o valor de H0 que eles chegaram? Então eles pegaram tudo isso e calcularam o valor de H0. E o valor de H0 calculados por eles foi 73,04, mais ou menos 1,04 km por segundo por megaparsec. Então, esse seria o valor mais preciso para a constante de Hubble, para o parâmetro de Hubble que a gente tem usando os dados de estrelas cefeidas, variáveis cefeidas, e de supernovas do tipo 1A. Até aí tudo bem, né? Aí você vai perguntar para mim, mas qual que é o problema disso? E é aí que começa todo o problema. Existe uma outra maneira de medir a constante de Hubble também, que é você usar a radiação cósmica de fundo. Quem faz isso muito bem é o Observatório Espacial Planck da Agência Espacial Europeia. E ele fez isso. Só que olha só o grande problema que aconteceu. Quando Planck usou a radiação cósmica de fundo para medir a constante de Hubble, ele chegou no valor de 67,5, mais ou menos 0,5 km por segundo por megaparsec. Então nós temos uma medida com 73, mais ou menos 1, que varia de 72 a 74, e outra de 67,5, mais ou menos meio, que varia de 67 a 68. Essa diferença de 73 para 67 é uma diferença muito grande nas questões aí estatísticas. Então, isso criou uma grande confusão. E qual é a confusão? Eu tenho medidas do Hubble que são feitas de variáveis cefeidas e de galáxias no que a gente chama de universo próximo. E eu tenho a medida do Planck, que é feita com a radiação cósmica do fundo, no que eu chamo de universo primordial, lá quando o universo começou. Como que uma constante de Hubble, um parâmetro de Hubble, mudou tanto no decorrer da vida do universo? O que aconteceu para que esse parâmetro tenha mudado? Por quê? Aparentemente, os dois experimentos estão bem, não tem problema nenhum com eles. Esse do Hubble agora, então, menos ainda, porque foram vários grupos de pesquisa, vários pesquisadores envolvidos, muitos anos de dados para chegar nesse valor. O Planck também. Então, o que está acontecendo entre o início do universo, o universo primordial, e o universo próximo? O que acontece aí para a constante de Hubble, para o H0, mudar de 67 para 73? E é isso que intriga os astrônomos. Os astrônomos não sabem o que está acontecendo. Tem algo escondido aí que está fazendo esse valor mudar. O que é? Não sabemos. Não sabemos. Existe a grande possibilidade, uma das respostas para isso, é que possa existir uma nova física atuando em tudo isso. Olha que doideira, hein? E isso deixa uma parte de físicos e de astrônomos animados e uma outra parte muito preocupada, porque se tem uma nova física, como que nós vamos fazer isso? Lembrando que, para que a gente quer tudo isso? Tudo isso é que faz a gente entender como que o universo é do jeito que a gente conhece ele hoje. É isso que conta a história pra gente do universo. E nós não sabemos. Os astrônomos, os cosmólogos, os astrofísicos, está todo mundo perdido nessa medida do H0. É muito complicado resolver esse problema. Mas, sabe quem vai entrar nessa brincadeira logo logo? James Webb.
O telescópio espacial James Webb vai conseguir observar coisas mais distantes que o Hubble e com maior nitidez, com maior precisão. E aí você vai poder usar os dados do James Webb para calcular o H0. E aí? Já pensou se ele acha um terceiro valor nessa brincadeira toda? Aí é que ia ficar curioso, né? Muito provavelmente o valor do James Webb vai bater ali, muito provável, perto do valor do Hubble, assim a gente espera, né? Ou perto do valor do Planck, que ele bata com o valor de um dos dois. Mas se ele der um terceiro valor, aí que vai complicar mais ainda toda essa história. Como eu falei, tudo isso, todo esse imbróglio aí existente é chamado hoje de tensão de Hubble, porque é a tensão que tem com a constante de Hubble, ou, se você preferir, a crise cosmológica do universo. O que acontece com o universo? O que aconteceu? O que está acontecendo? Que lá no começo ele se expandia mais devagar, a 67 km por segundo por megaparsec, e de repente ele começou a se expandir a 73 km por segundo por megaparsec. Tem algo estranho aí, tem algo muito misterioso aí por trás, e isso o Hubble acabou de confirmar, porque a ideia deles era a seguinte: nós vamos fazer todas essas medidas com o Hubble, pode ser que a gente chegue em algo ali próximo do Planck, mas não. Eles fizeram e confirmou aquilo que eles já tinham medido antes, que é na casa dos 72, 73. Então, é tudo muito complicado nesse universo e nós não sabemos o que pode estar acontecendo por aí. Vamos ver se o James Webb ajuda ou complica mais em toda essa confusão aí da expansão do universo. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários tudo que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!